Fala lá, Juliana. Boa tarde para você. Boa tarde, Passaia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Passaia, inquérito encerrado sobre o caso da morte da escrivã Maritza Guimarães e da filha dela, Ana Carolina, essa adolescente de 16 anos, assassinadas pelo delegado Eric Busetti. E a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, então, encerrou a investigação desse caso. O delegado Eric pode pegar, Passaia, de 12 a 30 anos de prisão pelo duplo feminicídio. Passaia, foram 13 tiros dentro daquela cena de crime. 7 tiros, de acordo com a investigação, disparados contra a Maritza e 6 tiros disparados contra a adolescente. Como a polícia concluiu essa situação? Com imagens de câmeras de segurança do circuito interno das câmeras de segurança ali dentro da residência. A polícia pôde, então, observar todos os movimentos da família. Foram quase 3 horas de uma intensa discussão, bate-boca entre o casal, que infelizmente terminou com a morte dessas duas pessoas, da Maritza e da filha dela, a adolescente Ana Carolina. Quem está ao vivo com a gente aqui agora, a delegada Camila Seconello. Doutora, como que a polícia analisou essas imagens, concluiu isso? São imagens fortes que mostram exatamente o início de toda essa situação. A delegada pode narrar para a gente quando isso começa e o fim dessa trágica história? Boa tarde. Boa tarde. Nós, durante esses 10 dias de investigação, nós coletamos depoimentos de testemunha. Chegamos até uma testemunha que trouxe aqui para a gente a informação de que no dia dos fatos, a Maritza, por volta das 14 horas, enviou uma mensagem para uma advogada de família, dizendo que queria se divorciar, mesmo que litigiosamente, porque a situação estaria insustentável entre o casal. As demais testemunhas, elas relataram em síntese que o casal estava separado, há aproximadamente 1 ano, em processo de separação, embora vivessem na mesma residência. Porém, as testemunhas não souberam, disseram que não tinham conhecimento de que se havia alguma briga entre eles, se havia violência doméstica, se havia brigas entre a enteada, a vítima e o suspeito Eric. Chegou para a gente, então, as imagens da câmera de segurança, Havia ali um DVR dentro da residência que nós aprendemos aqui pela divisão de homicídios, encaminhamos até o Instituto de Criminalística, que conseguiu abrir e conseguiu remeter essas imagens aqui para a gente. Fizemos uma análise dessas imagens e percebemos que na noite dos fatos ocorre uma discussão entre o casal que perdura cerca de 3 horas e pouco, com breves intervalos, e que em determinado momento da discussão a gente percebe que a vítima Maritza, ela pega uma mala e leva até o closet dela, provavelmente para colocar roupas, porque ela tinha, acredito eu, a intenção de sair de casa, até que em determinado momento da discussão, a Maritza pega a bolsa dela e sai do 2º andar, que é onde ocorreram os fatos, o 2º andar do sobrado, sai dali, desce para o 1º andar e se dirige até a porta de saída da residência. Nesse momento, o Eric começa, através da escada, a argumentar, a xingar. E nesse instante, então, a adolescente Ana Carolina, que estava no quarto, com a porta fechada, abre a porta, que dá acesso a essa sala do 2º andar, e assim que ela abre a porta, a gente consegue perceber nas imagens o Eric discutindo com a Ana Carolina. E logo, segundos depois dessa discussão, ele entra no quarto da Ana Carolina, e dentro do quarto, ele então dá um chute na adolescente e desfere alguns tapas contra o corpo dela. Assim que Eric sai do quarto de Ana Carolina se pendura nas pernas dele, como que vai atrás dele. E nesse instante a gente percebe que a Maritza, que estava alcançando a porta no andar de baixo para sair de casa, provavelmente ouviu o barulho dessas discussões e ela subiu. E nesse momento ela se encontra, então, vai ao encontro de Ana Carolina e do suspeito, e os 3 eles ficam ali num local que as imagens não conseguem gravar, a gente não consegue ver com exatidão o que acontece. Mas questão de 2 segundos depois, já dá para perceber a arma disparando, e as vítimas caindo no chão. Agora, delegada, nesses momentos que a briga começa, a gente consegue observar a arma no local dessas imagens, nas mãos do Eric ou na cintura? Onde a arma está nesse momento, no início da discussão? Não, quando
várias vezes ele levanta a camisa, ele troca de roupa e até pelo menos 30 minutos antes do crime a gente tem a certeza de que ele está desarmado. Não é possível perceber se ele entrou em algum cômodo e pegou essa arma ou se ele pegou essa arma no momento ali da briga, né, de repente no painel da televisão. Não é possível precisar que o momento ele pega essa arma. O que a gente vê é que após os disparos e as quedas das vítimas no solo, ele já aparece com a arma na mão e com a camiseta rasgada, provavelmente proveniente dessa discussão ali que ocorreu entre os três. O que a delegada pôde observar também é que esses tiros foram tiros sequenciais. Foram 7 tiros na Maritza e 6 tiros na adolescente. Isso, foram tiros sequenciais. Segundo as testemunhas, elas acordaram ouvindo diversos disparos em sequência. As testemunhas relatam 8 a 9 disparos. O laudo de necropsia demonstra que a Maritza foi atingida por 7 disparos e a Ana Carolina por 6. Porém, a gente acredita que uma ou duas munições, elas podem ter atingido as duas pessoas, né? A mesma munição pode ter atingido as duas vítimas. Agora, passar uma situação que chama bastante atenção também é com relação à filha do casal, a criança de 8 anos de idade que estava na casa no local do crime, presenciou toda essa cena de terror. A gente também tem nas imagens que a polícia teve acesso. A gente consegue observar, delegada, aliás, vocês observaram que a criança é retirada pelo Eric do cômodo, do quarto onde ela estava. Ela viu a cena da mãe e da irmã caídas mortas no chão? Então, além do feminicídio, né, do duplo feminicídio, ele está sendo indiciado hoje por uma causa de aumento de pena, né, que aumenta a pena de 1/3 à metade, pelo fato do crime ter sido cometido na presença de descendente da vítima, no caso, a criança de 8 anos de idade. Através das imagens, a gente nota que a criança estava num quarto quando ocorreram essas últimas discussões e os disparos, com a porta fechada. Né? E na sequência, após ocorrer os disparos, após a morte das vítimas, a gente percebe que o suspeito ele caminha de um lado para o outro com a arma, um pouco desorientado, até que ele entra e sai do quarto, abre a porta do quarto da filha, entra e sai, mas a gente não vê a Ana Carolina saindo do quarto, até o momento em que ele decide descarregar a arma e buscar a criança, né? Quando a criança sai, ela sai no colo dele e ele tenta esconder o rosto dela para que ela não veja, né, a cena do crime. Porém, a gente indiciamos ele por essa causa de aumento, porque a gente acredita que, embora a criança não tenha visto a cena, ela, no quarto ao lado, escutou todos os disparos, né, e escutou toda a briga. Então, a gente está indiciando ele também por essa causa de aumento de pena. Obrigada. A gente tem informação que as duas morreram abraçadas, muito próximas uma à outra. A gente já consegue saber quem foi atingida pelos tiros por primeiro? Infelizmente, não temos essa informação, porque esse momento acontece num ponto em que a câmera não atinge. Então, nós só vimos a arma de fogo, né, um pedaço da arma de fogo, e elas já caindo, assim, meio que abraçadas, uma em frente à outra, assim. Próximo passo da investigação? A investigação desse caso? O inquérito está concluído, né, já que devido ao prazo, né, o encerramento do prazo, ele está sendo remetido ao Ministério Público, que deve oferecer a denúncia nos próximos dias sobre esse crime, mas ainda temos outras provas que têm que chegar até a delegacia, como o confronto balístico da arma apreendida e dos projéteis retirados nos corpos das vítimas, e também dos celulares apreendidos, para ver se através dos celulares a gente consegue descobrir a verdadeira motivação do crime. Delegada, muito obrigada pelas informações. Passaia, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Juliana, muito obrigado pelas informações. Tem a nossa repórter conversando com a delegada. Saindo lá da Delegacia de Homicídios da capital do Paraná, nós